Deus seja louvado. Nesse momento eu quero agradecer a Deus por estar aqui junto com todos vós. Quero saudar a todos na paz de nosso eterno Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria de entrar num tema aqui que eu sei que o mais importante é a palavra, a pregação da palavra, mas isso também faz parte, irmãos, para que nós não sejamos confundidos em alguma coisa que nós não compreendemos ou que nunca ouvimos falar e que muitos às vezes dizem que Deus revelou e assim por diante. Não estou atacando ninguém, não sei porquê também que devo entrar desta forma, falando desta forma. Porém, queridos irmãos, aqui não se trata de atacar ninguém, nem de falar de nenhuma igreja. É algo que uma irmã me fez uma pergunta e então eu senti de fazer este vídeo. E estou acertado no meu coração, como servo de Deus, que esse sentimento é bom, certo? Não vou dizer que Deus me revelou, porque eu creio na revelação, eu creio em sonhos, eu creio em profecias, eu creio em visões, porém, tudo isso tem que ser discernido, porque antes de nós falarmos alguma coisa, principalmente quando estamos, irmãos, diante de uma câmera, nós temos que ter um pouco de idoneidade, ou bastante idoneidade para falarmos, e ninguém é obrigado também a acreditar naquilo que nós estamos falando, certo, irmãos? Porque existem pessoas que creem nisto, e eu não estou menosprezando quem crê, mas eu vou colocar aqui a crença daquilo que está na palavra, para que isso possa ser, irmãos, falado. Eu terei que ler um versículo da palavra de Deus, certo, irmãos? Mas eu vou passar aqui um versículo pequeno que está em 24 de Mateus, para que nós possamos entender o contexto daquilo que Deus me dará. Aí eu digo Deus porque se nós não, até para nós abrir a boca nós precisamos de Deus, não é? Que o Senhor me dará de explicar da forma que eu entendo. Você fique livre. Você fique livre. Porém, eu acredito piamente dentro daquilo que está escrito no livro sagrado, nas Sagradas Escrituras. Se você acredita de outra forma, eu não posso tirar a tua crença. Porém, eu não posso também deixar ser omisso e não passar aquilo que a nossa irmã me perguntou. Certo? Não vou falar o nome dela, mas eu vou responder, ela vai saber. Nós vamos ler no Evangelho de Mateus, versículo 14, onde está escrito: E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as gentes, e então virá o fim. Certo, irmãos? Então vamos entender uma coisa. A vinda do Filho do Homem e todas as coisas acontecerão quando o Evangelho for pregado em toda parte do mundo. E eu quero dizer para vocês, com toda a certeza, que o Evangelho ainda não chegou em toda parte do mundo. Isso eu digo porque posso dizer com toda certeza, porque conheço lugares que ainda as pessoas não têm acesso nem às escrituras sagradas e nem tampouco à internet. A internet é um meio de comunicação, irmãos, que ajuda muito a propagar o Evangelho. Embora tem coisas que nós não devemos ver, né? Mas ajuda muito. Porém, existem países que a internet é controlada pelo governo. Mesmo na China, na Coreia do Norte e outros países. E muitos até, irmãos, não acreditam em Jesus Cristo. E eu vou dizer mais. Eu conheci pessoas em algumas viagens missionárias que Deus me deu de fazer, que nem sabia quem era Jesus Cristo, irmãos. Então, para os irmãos, isso faz pouco tempo. Então, para os irmãos ver que o Evangelho não chegou nesses lugares. Então, como vai estar tudo cumprido se o Evangelho ainda não cumpriu essa parte ainda? Começamos por aí. Mas por que o irmão está falando isso? Porque existe uma metodologia, certo, irmãos? Um método. Metodologia seria a palavra correta, que se chama o preterismo. O que é preterismo, irmão?
é o exame do Apocalipse e dos livros do Antigo Testamento, e todos os livros, que entre eruditos já do passado, irmãos, isso não é de agora. Inclusive, um dos mais conhecidos eruditos foi Eusébio, que nasceu em 260 depois de Cristo, e depois ele faleceu, Deus permitiu que ele falecesse em 340 depois de Cristo. Isso diz a história, então isso não foi revelação. Isso foi um daqueles que começou, vamos dizer assim, a crer no preterismo. Preterismo é essa metodologia. Eles acreditam que o Apocalipse já se cumpriu, que o Senhor já veio buscar a sua igreja e que nós não precisamos mais se batizar, não precisamos mais, enfim, nada disso, que isso já passou. Agora nós temos que ficar só em comunhão, aguardando a volta do Senhor Jesus e sendo consagrados, que o Senhor Jesus já veio uma vez, ele vai voltar agora só para buscar os que ficaram aqui para trás, vamos dizer assim. Esse tipo de doutrina contradiz, irmão, o que está escrito. Logicamente, que o Senhor Jesus disse assim: não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Então os preteristas, eles creem que como o templo, o Senhor Jesus mostrou o templo, vocês leem lá em 24 de Mateus, vocês vão entender. E diz que não ficaria pedra sobre pedra. Isso se cumpriu em 70 depois de Cristo. Essa profecia se cumpriu. Depois, continua, irmãos, se cumprindo algumas profecias, mas isso, então aquela geração que ele estava pregando naquele momento, viu estas coisas. Mas nós podemos então entender, irmãos, que nessa, vamos dizer assim, eles entenderam, então, os preteristas, que a maioria das profecias, ou todas, já se cumpriram na destruição de Jerusalém, certo, irmãos? Mas vamos entender a citação do Senhor Jesus, quando ele diz a respeito do fim dos tempos. Você lê lá em 24 de Mateus, no versículo 34, que disse: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros, brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando vir de todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Está próximo. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Não estava dizendo que estava cumprindo, estava dizendo que estava próximo. E aquela geração viu o muro de Jerusalém ser derrubado, viu Jerusalém ser destruída. Então cumpriu essa parte já naquele tempo, certo, irmãos? Mas não se cumpriu tudo. Por quê? Nunca se ouviu na história que o sol se escureceu, que a lua não deu mais a sua luz, que as potências do céu foram abaladas. Isso ainda não cumpriram. Estamos passando agora pelas dores de parto. E nós, vamos dizer, o que é uma geração em espírito, irmão? O que é uma geração? É um tempo de vida de uma pessoa que vive naquela geração, dos seus pais, avós, enfim. Porque foram gerados, não é? Por isso que fala geração, por uma família, ou por enfim, vocês estão compreendendo, por uma família, várias pessoas que vêm depois daquela família e tem os seus nomes. Vocês veem que todos os patriarcas queriam ter filhos para manter a sua geração. Mas quando veio Jesus Cristo, irmãos, ele criou espiritualmente uma geração espiritual. Essa geração espiritual continua gerando até hoje. Porque não está escrito que nós nascemos da água e do Espírito? Quando diz que nós nascemos, quer dizer que nós estamos sendo gerados. Então a geração de Cristo ainda não passou. Ela só vai passar quando o Espírito de Deus for retirado da terra, irmãos. Enquanto isso, olhando numa forma material, nós vamos ver que muitas coisas já se cumpriram. E aquela geração passou. Olhando de uma forma espiritual, quantos que estão sendo gerados hoje em Cristo, quando nascem
da água e do Espírito, e que aceitam a Jesus como seu Salvador. Por isso, esta vamos dizer assim, não é teoria, seria a palavra, esse estudo, essa metodologia do preterismo, não é coisa normal, não é uma coisa que foi revelada para alguém. É alguém que já leu sobre isso, e que fala sobre isso, e que teve uma compreensão espiritual, não é? E nós temos que ter cuidado, porque se nós adotarmos o preterismo, nós podemos inserir num erro grave, irmãos. Eu já vou dizer qual. O anticristo pode vir, e aqueles que creem no preterismo podem acreditar que esse anticristo seja então o Cristo que está voltando. Isso vai confundir a mente das pessoas. Então eu aconselho que o irmão fique naquilo que você já aprendeu desde o princípio. Porque, irmãos, esse assunto de preterismo não vem de agora. Pelo amor de Deus, entendam. Isso já começou há muitos anos. Um dos mais acessíveis, como eu falei, e mais conhecidos, eu marquei o nome dele aqui, foi Eusébio, que nasceu em 260 e 340 depois de Cristo. Ele não disse que Deus revelou para ele. Ele estudou dentro daquilo que estava escrito e conheceu e percebeu que muitas coisas já tinham se cumprido. Mas, irmãos, vejamos o que o apóstolo Paulo, irmãos, quando o apóstolo Paulo pregou, né, e que ele disse lá em Tessalonicenses, no capítulo 2, a vinda do anticristo, a vinda de Cristo será precedida de manifestações do anticristo. Ora, irmãos, rogamo-vos, pois, pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Como se o dia de Cristo já estivesse perto. O que diz aqui, irmão? Ele quer dizer que não estava perto. Então ele contrariou o que o Senhor Jesus falou? Não, ele estava pregando a verdade. Por quê? Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado e o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Vocês já viram isso acontecer? Alguém pode dizer, mas eu já vi lá no Vaticano. Irmão, presta bem atenção. Presta bem atenção. Muitos homens já se sentaram em tronos. Até hoje tem presidentes que querem ser deuses. Tem um presidente que quer ser adorado. Lá na Coreia do Norte, tem que falar de lá, porque, para vocês entenderem, aquele governante lá que é um ditador, ele se considera um deus. Já antes mesmo, irmãos, antes mesmo da vinda do Senhor Jesus, do nascimento do Senhor Jesus, já existiram homens, como os faraós, que se achavam semideuses. Eles mesmos se consideravam deuses. Então, isso aqui não fala, irmãos, a respeito de pessoas que estão hoje querendo ser Deus. Isso fala de um ser maligno que vai querer dominar todo o mundo numa nova ordem. Eu não vou falar o resto. Então isso quer dizer que o preterismo, essa metodologia, não está correta. Então cuidado, irmãos, para que você não seja enganado. O Senhor Jesus ainda vai voltar para buscar a sua igreja. Nós precisamos crer nele, obedecer o batismo. Aquele que não tiver esta oportunidade de obedecer o batismo, ele também, não é que ele não vai ser salvo, mas ele poderá aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador na última hora da sua vida. E ainda, irmãos,
temos que passar por muitos processos, como estamos vendo. Nós podemos dizer que estamos vivendo o princípio das dores. Ouvireis de guerras, de rumores. E outra coisa, irmão, o Senhor Jesus, quando ele, antes dele partir, fazia pouco tempo para ele ser recolhido para o reino de glória. Veja como que não pode ter cumprido tudo. Ele disse assim: em qualquer cidade que entrar, anunciai, se aquela cidade não vos receber, batei o pé, para que o pó daquela cidade sirva de testemunho contra ela. Então, irmãos, prestamos atenção. Existem lugares no mundo que não chegou o evangelho. Então, como é que pode o Senhor Jesus voltar se não cumpriu tudo que ele falou ainda? O preterismo diz que cumpriu, mas tem que provar nas escrituras tudo que cumpriu. Só a destruição de Jerusalém? E a nova Jerusalém que ia descer do céu? E o governo milenar do anticristo, de Jesus Cristo? Irmãos, e outras coisas que o Senhor falou que a palavra de Deus ia até os confins da terra. E quando o Senhor Jesus falou, ide por todo o mundo, você acha que naquela época os apóstolos tinham condições de ir por todo o mundo, irmãos? Não tinha avião, não tinha nenhum meio de transporte. O mundo que eles conheciam era aquele ali, só aquele pedacinho, Jerusalém, Itália. No máximo que eu acho que Paulo veio foi na Espanha, não me lembro, mas salvo erro isso, na Grécia, etc. Mas esse outro confins da terra? Não tinha chegado o evangelho lá ainda. O Brasil não tinha sido ainda apresentado como uma nação. Eu acredito que os Estados Unidos também não, né? Eu acredito que muitas nações naquela época nem existiam, foram colonizadas por outras pessoas. Então, e muitas pessoas que nem acreditavam em Deus, que nem sabiam o que era o evangelho começou a ser propagado, irmãos, com mais, vamos dizer assim, velocidade, agora nos tempos que nós estamos vivendo, no tempo da tecnologia, no tempo que as viagens se tornaram mais rápidas para que se cumprisse, que a ciência se multiplicaria. Então agora nós estamos vivendo na geração de Cristo, porque nós nascemos e a nossa mãe espiritual é a palavra que gera dentro de nós uma vida espiritual. E essa vida espiritual, ela vem de quem? De Cristo. Cristo é o quê? É a geração que gerou em nós a sua fé, a sua graça, o seu favor imerecido. Dentro desse contexto espiritual, entendemos que a geração eleita do Senhor somos cada um de nós. Então essa geração espiritual ainda não passou. Passou aquela de Jerusalém, mas a espiritual ainda não. Ela tem que passar. O Senhor tem que chamar o último filho, o filho mais caçula. Vocês entendem? Quando isso acontecer, a igreja, de uma forma, quer os pré-tribulacionistas ou os pós-tribulacionistas, não importa, o Senhor vem buscar a igreja. Aí então, irmãos, o Espírito de Deus será tirado da terra. E diz a palavra que homens correrão de um lado para o outro para buscar e não vão encontrar. E ainda haverá uma oportunidade, porque aqueles que ficarem, irmãos, eles serão, então, ainda, se resistirem ao sinal da besta, eles vão morrer, vão ser mortos. E aqueles que resistirem, certo, irmãos, ainda terão direito à salvação. Será muito difícil, mas ainda haverá esta oportunidade. Então, irmãos, nós pregarmos um preterismo, os que são preteristas, que, vamos dizer assim, não levem a mal, eu não estou falando mal de ninguém, eu estou pregando aquilo que eu sinto no meu coração. Então, se tem alguém pregando diferente, que não precisa mais, eu vi que está dizendo que não precisa mais, um irmão colocou no
no meu comentário que não precisa tomar mais ceia. Ora, irmão, o Senhor Jesus falou assim: tomai e comei deste pão, bebei desse cálice, relembrando a minha morte até que venha. Ele já veio para você? Você está aqui ainda, o Senhor Jesus não veio, você tem que tomar, irmão. Ah, mas isso é simbólico. Bom, você tem direito de pensar da forma que você quiser pensar, mas eu não estou contrariando, mas estou colocando aquilo que é bíblico dentro deste contexto, ok? Você não é obrigado a crer. Eu não estudei teologia, não tenho palavras assim de sabedoria, sou uma pessoa simples e creio que deu para todos entenderem, certo, irmão? Cuidado com filosofias, com coisas que estão surgindo, principalmente isso também já foi profetizado, que nos últimos dias viriam até pessoas dizendo, mas ele já falou que ia voltar e não voltou. Vocês querem saber uma coisa? Um dia eu recebi um comentário, nem me lembro de quem, que disse assim no meu canal, Jesus Cristo está demorando, de certo ele perdeu o GPS. Então eu disse num vídeo, Jesus Cristo não precisa de GPS, porque ele conhece todo o universo e ele vem a hora que ele achar que deve de vir, não a hora que nós achamos que ele deva vir. Então temos que ter muito cuidado para nós não cometermos erros. Se a pessoa não acredita, irmãos, que não venha colocar comentários irônicos, porque nós não estamos ironizando ninguém e nem fazendo nem fazendo pouco caso de quem crê nesse tipo de metodologia. Estamos apenas apresentando para os irmãos o que está escrito. Faltam algumas coisas, muitas coisas já se cumpriram, até em Apocalipse tem coisas que já se cumpriram, mas não quer dizer que se cumpriram todas. Então tenhamos, irmãos, o entendimento e a luz, para que nós não sejamos, vamos dizer assim, levados por qualquer vento de pensamento e nos perturbemos. Cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador, aceitamo-lo e acreditamos que ele vai voltar buscar a sua igreja. É isso que eu digo para todos vós, que a paz de Deus e a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém e amém.